Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Você sabe o que um político mais detesta? O que mais atrapalha um político? O que mais causa aversão a quem está ocupando uma função política? É simples. O que mais atrapalha um político é um fato que seja contrário aos seus interesses. Como diz Hannah Arendt, um fato ele é tirânico. Você não pode argumentar um fato. Ele simplesmente existe e causa seus efeitos. Daí porque essa tentativa, muitas vezes, de controlar o fato. Através do que nós já citamos no episódio anterior, o que chamamos de mentira organizada. Mas essa mentira organizada, ela tem uma característica interessante. Ela busca sempre consequências. Ela busca sempre gerar efeitos, o que não é próprio do fato. Por que a mentira organizada busca gerar efeitos? Porque justamente seu objetivo é delimitar ou evitar as consequências do fato que desaconselham ou contrariam os interesses políticos daquele momento. E o fato, como já se disse, ele é incontroverso. Então a mentira organizada, ela incita, ela cria, ela faz, ela busca com que o indivíduo apoie, haja, concorde, assuma ou acabe sendo influenciado ou admitindo aquela versão. Hannah Arendt também tem uma frase muito feliz, onde ela diz que, já dizia isso em 1967, dizia que o perigo para as democracias, ele parece vir muito mais do marketing, propriamente, do que qualquer outra coisa. Era o marketing, o controle das ações por parte, o controle das convicções por parte do Estado, por parte do grupo, do poder político ou da ação, do interesse político que estivesse naquele momento, que mais militava contra a democracia. E a conclusão final, um estudo famoso, era de que toda vez que o indivíduo era exposto a essa confluência entre versões sobre o mesmo fato, muitas vezes a consequência não seria a opção por um ou por outro, simplesmente a negativa da informação, ou seja, o indivíduo parecia ou se dirigiu, tendia a não acreditar em mais nada. E essa era uma consequência daquilo que se produziu uma mentira organizada. Essa mentira organizada, ela se traduziu, ela veio, se formou a partir das mídias sociais, que foram o elemento final, ou o grande elemento que permitiu com que essa mentira organizada não somente se estabelecesse, mas também ela se difundisse. Mais uma vez, é essencial entender que as fake news, elas são essencialmente a sustentação da pós-verdade, que o mundo não existe sobre a outra. É muito comum que nós verifiquemos ou que haja um apontamento de profissionais, principalmente da área de inteligência policial ou de inteligência investigativa, que tratam ou consideram a fake news como simples desinformação. Não é. Pode até ser, mas não é. A desinformação, ela acarreta ou ela induz um indivíduo, um grupo ou um determinado grupo de interesses ter uma percepção errada, a cometer um erro, a praticar uma ação, ou deixar de praticar uma ação em relação a essa informação. Nós podemos ver um exemplo muito claro disso num filme que está ainda sendo exibido na Netflix, no streaming, chamado O Soldado que Nunca Existiu, em inglês Operação Máxima, que foi um fato real que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, quando um corpo de um soldado, um suposto soldado oficial britânico, foi bater as costas da Espanha e, com ele, farto material destinado a enganar os alemães, induzindo-os
a acreditar que o desembarque das tropas aliadas seria feito na Grécia e não na Sicília. Na verdade, esse corpo foi escolhido entre tantos os mortos da ação de guerra e em seguida sofreu um processo de manipulação de tal forma que ele tinha todos os detalhes necessários para fazer acreditar que era um oficial britânico e que efetivamente tinha consigo planos da invasão da Grécia. De fato, esse episódio ocorreu e parte das tropas alemãs que estavam estacionadas na Sicília foram transferidas para a Grécia na tentativa de evitar uma suposta invasão, que nunca aconteceu. A invasão foi realmente na Sicília. Isso é desinformação, ou seja, um fato concreto que busca induzir um determinado interesse, um determinado ator político. Já a fake news e a pós-verdade não tem essa mesma. Por quê? Porque ela tem uma estrutura muito maior. A pós-verdade se destina a fazer a prevalência de uma opinião sobre um fato. E isso é muito mais amplo do que uma simples informação. A fake news, ela sozinha, ela poderia ser considerada uma desinformação, sim. Até aquele momento ela poderia, mas não poderia ser considerada uma fake news se não estivesse atrelada a um interesse maior que fosse a pós-verdade. Seria mais ou menos a mesma coisa do que tentar fazer uma afirmação entre outra, dizendo que a guerra, dizendo à população da Sicília que a guerra não existia, dizendo que a guerra era uma narrativa, que a guerra era uma ficção feita pelos aliados, o que é completamente diferente. Não é só a alteração ou a manipulação de um fato. A fake news é a alteração de algo muito mais amplo do que uma narrativa. Então, quando alguém fala assim, não, mas a mentira sempre existiu, na época do general fulano, na época do ano passado, houve um engano, uma tropa entrou por aqui, uma estratégia foi feita, isso tem uma perspectiva completamente diferente daquilo que tem hoje. Até porque não há nessa desinformação a destrutividade, a característica de destruição do fato. Então, aquele corpo que foi dar nas costas da Espanha, ele não estava destinado a destruir a existência de um conflito. Ele estava direcionado apenas a iludir ou enganar um determinado alvo, um determinado aspecto. Então, não há propriamente confusão em desinformação. E todos esses itens de natureza política, essencialmente com a fake news, a pós-verdade, que possuem naturezas completamente diferentes. Então nós vamos analisar isso melhor no próximo episódio. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like e continuemos a nossa viagem pelo mundo dos mentirosos. Muito obrigado.